Pessoal, estamos de volta, começando mais um aulão para o Espaço Jurídico, Projeto OAB de Bolso, Recursos Cíveis, para poder dar uma força aí para a galera que está se preparando para a OAB, segunda etapa, a prova está chegando. E vamos lá, porque a gente começou a trabalhar recursos e no último dia nós tivemos um problema de servidor, infelizmente foi uma coisa que a gente não conseguiu controlar e tal, foge problemas técnicos que a gente não consegue resolver por ser problemas de servidor e tal, e a gente deu uma interrompida na aula, e a gente estava lidando com o recurso de apelação, e a gente já teve a oportunidade de fazer aquela peça de encaminhamento, não é isso? Endereçando esse recurso de apelação, como nós já fizemos, ao juiz de primeiro grau, prolator da decisão, prolator da sentença. Agora o que a gente precisa fazer é justamente o quê? Os itens que vão compor esse recurso de apelação, para depois a gente dar ênfase naquele que é o recurso programado para a aula de hoje, que é o recurso de agravo, notadamente agravo sobre a forma de instrumento. Senhores, hoje eu vim meio de paletó, meio abandonado, meio largado. Quem já está acompanhando a gente há muito tempo sabe que a gente não gosta de estar assim, a gente gosta de estar de camisa de malha, sacou? Tênis, calça jeans, mas hoje tive que ficar no escritório até mais tarde, aí não rolou de trocar a veste, então desculpa pelo paletó aí, tranquilo? Vamos lá. Senhores, recurso de apelação, fizemos a peça de encaminhamento. Pronto. Fizemos também já aquele endereçamento ao próprio relator. E aí a gente começou a discutir quais são os itens que vão compor o meu recurso de apelação, as minhas razões propriamente ditas. E todo recurso é bom. Que o primeiro tópico de dedicação, o primeiro tópico de explanação, seja justamente o que, senhores? Do cabimento. Então é interessante que você, nas razões do seu recurso, lembrando para a galera que está chegando agora, acho que eu coloquei um pouco mal centralizado, que pode deixar comigo que eu resolvo. Ok? Tranquilo, brother. Do cabimento. Senhores, para quem está chegando agora aí, ó, a gente, na verdade, fez um trabalho já na aula passada de peça de encaminhamento, de início estrutural das razões do recurso de apelação, endereçamento ali aos juízes que serão o juiz do tribunal, aquela desconstrução do preâmbulo, ok? E agora os itens que a gente tem que trabalhar. Cabimento. E no cabimento pressupõe que a gente consiga definir artigo 162, parágrafo 1º, que o ato do juiz, esse contra o qual a gente recorre, é justamente uma sentença. Lembrando aquela primeira advertência na primeira aula de recurso. Se eu tenho 2 pedidos, indefiro um, o processo segue para o outro. Se eu tenho, exemplo, 2 réus, ilegitimidade de um, extingo o processo em relação a um, segue em relação ao outro. Extingo a ação para seguimento da reconvenção ou vice-versa, agravo de instrumento. Não seria recurso de apelação, porque para ser apelação, insisto, a gente tem que ter 267 e 269, ok? Que é o conteúdo conceitual de sentença do parágrafo 1º do artigo 162, ok? E também nós temos que ter ali o juiz colocando fim à atividade jurisdicional dele em primeiro grau. Então, isso é uma sentença, logo, por força do artigo 513 do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o recurso de apelação. Você vai desenvolver esse cabimento. Depois que você falou do cabimento, você precisa falar da admissibilidade. Ok? Então, o seu segundo item de desenvolvimento nas razões recursais, senhores, é da admissibilidade, aonde você tem que demonstrar primeiro tempestividade. E qual é o fundamento legal para que a gente demonstre tempestividade? Artigo 508 do Código de Processo Civil. Porque o recurso de apelação há de ser apresentado, há de ser interposto ali, justamente no prazo de 15 dias, ok? E também é interessante que a gente demonstre
511, o preparo, não é isso? Porte de remessa, porte de retorno, comprovantes anexos, com um detalhe: se você está sobre o palio da gratuidade, você vai dizer que deixa de apresentar o preparo, justamente porque você teve já a concessão dos benefícios da gratuidade, não é isso? Matamos? Ótimo. 508, 511 e também uma preocupação, senhores, no 518, parágrafo 1º, porque o 518, parágrafo 1º, fala para a gente que o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença está em conformidade com súmula do STF ou do STJ. Então eu acho importante você lançar na admissibilidade que a sentença não estaria fundamentada, não estaria amparada em súmula, razão pela qual, 3 motivos: admissibilidade, pressupostos objetivos. Depois, você tem que examinar se no enunciado existe, por você parte interposto, um agravo retido, ok? Porque se há interposição de um agravo retido, e quem tem que dizer isso para você numa prova simulada, numa prova de ordem? O enunciado. O enunciado diria mais ou menos o seguinte: que em determinado dia, no lapso temporal, houve uma decisão contrária aos interesses do seu cliente, decisão essa que você atacou através de agravo retido. E claro que nesse momento da figura processual, você foi lá e apresentou o recurso, com os motivos, inclusive, pelos quais aquela decisão interlocutória estaria errada, estaria equivocada. Em razão disso, por força do artigo 523 do Código de Processo Civil, caput e parágrafo 1º, você deverá, aqui agora, nesse momento do seu recurso de apelação, fazer justamente o quê? O requerimento. Bastando que você simplesmente diga que houve uma decisão tal, quem vai dizer isso para você é o enunciado, que dessa decisão você interpôs as folhas número 3 pontinhos, não é isso? Que é a técnica de simulação. Você interpôs recurso de agravo retido, e agora você está requerendo ao tribunal que preliminarmente, antes do julgamento do recurso de apelação, julgue esse agravo retido. Simples assim. E Val, por que, já que vai ser julgado preliminarmente o agravo retido, por que eu não começo o meu recurso de apelação com o agravo retido como primeiro tópico? Simples. Para o seu agravo retido ser conhecido e, consequentemente, julgado, você tem não só que fazer o requerimento, mas o seu recurso de apelação tem que ser admitido. Se o seu recurso de apelação não for admitido, também não será julgado o agravo retido. Então, esse item depende do enunciado. E depois, senhores, o próximo tópico é você lançar resumidamente a decisão recorrida. Então, próximo tópico da decisão recorrida, aonde você agora vai trazer, insisto, resumidamente aquilo que o enunciado apresentou para você. Claro que a decisão lhe foi uma decisão contrária, então você explore, por favor, sem sair do enunciado, aquilo que a decisão está te apresentando. Como próximo tópico, motivos de reforma da decisão. Senhores, o enunciado tem que demonstrar para você claramente quais são os equívocos da sentença, para que você possa, consequentemente, fazer o desenvolvimento de um texto
trazendo os elementos legais, inclusive necessários, para demonstrar o equívoco do julgador. Então, nisso aqui você tem que ter muita tranquilidade na hora da prova. Não tem como eles mascararem, não tem como eles não te darem uma decisão equivocada, para que aí então você possa justamente o quê? Apresentar aqui os motivos da reforma. Tranquilo? Bom, aí compete, claro, aqui é só um aulão para a gente poder criar a estrutura da peça. Motivo de reforma, resolvida a nossa vida, vamos concluir com pedidos e requerimentos. Senhores, esses são os tópicos. Mas eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui a figura dos pedidos e requerimentos, ok? Tanto que eu vou subir apagando o quadro, já ultrapassando os itens anteriores. E aí nós vamos colocar aqui dos pedidos e requerimentos. Pronto, coube. Senhores, por favor, intimação da parte contrária, isso aí já foi resolvido pelo juiz de primeiro grau. Tanto que você na sua peça de encaminhamento já fez esse requerimento comigo. Ótimo. Mas a admissibilidade também faz parte da peça de encaminhamento? Faz, porque o juiz de primeiro grau tem a obrigação de verificar se presentes estão os pressupostos de admissibilidade. Entretanto, a manifestação do juiz que recebe e admite o recurso de apelação não vincula o tribunal. Então, o tribunal pode e deve justamente o quê? Fazer um segundo juízo de admissibilidade, razão pela qual o seu primeiro requerimento, senhores, será apenas em pontuação, sem estrutura relacional, porque é bastante tranquilo, será o quê? Uma solicitação, um requerimento, para que o tribunal admita esse seu recurso. Então, o seu primeiro requerimento vai ser o requerimento da admissibilidade. Em razão de presentes os pressupostos, requer seja admitido o presente recurso. Muito simples assim. Se eventualmente, 2, houve também agravo retido, você vai repetir o requerimento de julgamento do agravo retido aqui na conclusão. Você já fez lá nos quadrados respectivos, não é isso? Ou no quadrado respectivo, na estrutura da peça. Vai repetir o requerimento de julgamento do agravo retido. Requer seja devidamente julgado o agravo retido de folhas, requerimento tranquilo. E depois, 3, você vai solicitar seja dado provimento a esse recurso. E, consequentemente, provimento para reformar a decisão, para anular a decisão e voltar para outra ser proferida, não é isso? Dependendo dos motivos de reforma, aí é a conjugação da decisão com os motivos de reforma. Depois que você solicita o provimento, você tem que pensar 4, lembrando que esse aqui, pelo amor de Deus, o agravo retido, você não vai inventar na hora da prova, não. Só se o enunciado for muito claro que você teria antes interposto um agravo retido, ok? Provimento e, por fim, a figura da condenação da parte contrária aos ônus decorrentes da sucumbência. Alguns têm o hábito de, ao solicitar o provimento, pedir a inversão dos ônus sucumbenciais no mesmo parágrafo. Fique à vontade. Se não, crie um item específico, não é isso? Para falar que deverá, em razão da reforma, ser condenada a outra parte, às despesas e aos honorários a serem ali fixados pelo juiz. Senhores, acabou. Termos em que, local, data,
advogado, 3 pontinhos, não é isso? Encerrada a estrutura mínima, claro, do recurso de apelação. Tranquilo, senhores? Bom, então vamos para o objeto principal da aula de hoje, desse aulão de hoje, que é o nosso glorioso agravo sob a forma de instrumento. Então, vamos estruturar essa peça processual. Vamos lá. Então, pedidos e requerimentos da apelação, estou saindo fora do recurso de apelação, para a gente agora pensar na estrutura formal do recurso de agravo sobre a forma de instrumento, senhores. Bom, bastante tranquilo, mas a gente tem que começar trazendo aqui uma reflexão. Antigamente, o recurso de agravo de instrumento não era apresentado diretamente no tribunal. Antes de uma etapa de reforma nos anos 90, o recurso era apresentado ao juiz de primeiro grau e lá era processado para depois ser remetido ao tribunal. Por uma necessidade, sem dúvida nenhuma, de uma agilidade procedimental maior, o recurso de agravo de instrumento, lá nos anos 90, passou a ser apresentado diretamente ao tribunal. E a quem eu devo, então, no tribunal, endereçar o meu recurso de agravo sobre a forma de instrumento? Senhores, o endereçamento me permito, não vou colocar o excelentíssimo senhor, ok? Isso aí já é uma estrutura de endereçamento que vocês sabem fazer. Mas eu vou endereçar o meu recurso de agravo de instrumento ao desembargador presidente. Por que eu vou endereçar ao desembargador presidente? Em alguns tribunais, não é nem o presidente. Em alguns tribunais, o ato que a gente vai conversar com vocês aqui, fica a cargo de um dos vice-presidentes do tribunal, ok? Mas a gente não vai trazer regimentação interna para dentro da estrutura do exame de ordem. Então nós vamos endereçar o excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça ou vai lançar o Estado ou vai botar 3 pontinhos, não é isso? Para a identificação ali correta desse endereçamento. Por que é o presidente? Porque o presidente teria uma função. Qual? Distribuição. Aí eu tenho o hábito de endereçar o relator. Que relator? Ainda não houve o ato de distribuição. E essa distribuição é feita justamente por quem? Pelo desembargador presidente. Então, no seu endereçamento será: excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado coloque o Estado ou 3 pontinhos numa simulação, dependendo da estrutura que vem aí a ser cobrada de você nesse exame de ordem. Senhores, não é erro. Isso aqui que eu vou falar agora no dia a dia não vai te dar problema nenhum. Mas na prática simulada eu gostaria de uma atenção. Por quê? Alguns têm o hábito de fazer, depois do endereçamento e antes do preâmbulo, uma referência a número de autos, não é isso? Processo, número tal, ou autos registrados sobre o número tal. Senhores, nós não estamos apresentando essa petição aos autos do processo tal. Porque esses autos do processo número tal estão em primeiro grau de jurisdição. Nós estamos com esse recurso de agravo de instrumento formando novos autos aonde? No tribunal. Então não tem aquele barato de você colocar referência, processo, número. Você vai, na verdade, criar agora uma composição preambular. E no preâmbulo dessa peça de encaminhamento, quais são os itens que eu devo identificar? Primeiro, quem é o agravante? Minha letra hoje está maravilhosa, tranquilo? Lembrando que eu só estou com vocês nesse aulão, trabalhando em pontuação, já tivemos a oportunidade de fazer estrutura redacional, ok? Então, senhores, preâmbulo. Eu tentei escrever aqui agravante.
Marcamos? Ótimo. Senhores, vou qualificar o cidadão que eu represento? Quer saber? Vou sim. Vocês estão no exame de ordem para quê? Para ser aprovado? Então, o que custa você ficar fazendo a qualificação do cidadão, não é isso? Já devidamente qualificado e tal, nada. Qualifique o cidadão, ok? Então, agravante mais qualificação. Eu também, nesse preâmbulo, tenho que enxergar o nome de quê? Do agravado. Tenho que enxergar nesse preâmbulo o nome da ação. Tenho que enxergar nesse preâmbulo o juízo de origem. Tenho que enxergar nesse preâmbulo que essa ação que tramita perante o juízo tal está registrado sobre o número tal. Então observe, esse preâmbulo fica grande, porque nós vamos nesse preâmbulo dizer: fulano de tal qualificou pelas técnicas de simulação exigidas no próprio exame de ordem, vem a presença de Vossa Excelência na ação tal, em que é parte contrária, colocou o nome do agravado, não é isso? Você está lá mesmo, qualifica o danado, que tramita perante o juízo tal, processo de número tal, apresentar contra a decisão lá de folhas, recurso de agravo de instrumento, ou sobre a forma de instrumento. Seu preâmbulo tem esses dados. E ao final do preâmbulo você vai fazer um requerimento. Qual é o requerimento que você vai fazer, senhores? Requerimento de distribuição. Distribuição a um desembargador relator. Fica uma estrutura preambular bastante grande. De novo, vamos fazer o endereçamento, lembrando que eu estou trabalhando sempre em pontuação apenas. Ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 3 pontinhos. Agravante, então, nome do fulano que você representa, qualificou, 3 pontinhos nos elementos de qualificação, não é isso? Que eventualmente o enunciado não te dê. Vem em razão da ação de, em que é parte contrária, lança o nome do agravado, que tramita perante o juízo de processo registrado sob o número tal, apresentar contra a decisão agravo de instrumento, requerendo a esse presidente que seja distribuído esse recurso a um desembargador relator. Termos em que local, data, faz o fechamento da peça para mim. Porque essa será justamente o que? A peça de encaminhamento do seu recurso de agravo sobre a forma de instrumento. Pegamos? Ótimo. Então aqui, senhores, é a peça de encaminhamento. Agora nós vamos partir para as razões do recurso propriamente dito. Então você pode lançar lá em cima aquela técnica de desconstrução. Vamos pegar a folha, não é isso? Vamos na primeira linha lá em cima. Então nós vamos colocar do agravo de instrumento, ou razões de agravo de instrumento. E você vem à margem e lança o nome do, repetindo, agravante, lançou o nome dele, agravado, lançou o nome dele, ação, lançou a nominação da ação que o enunciado estaria ali a te apresentar, processo número, juízo de origem, porque aqui você estaria criando uma situação preambular, não é isso? Em desconstrução para o relator, para os julgadores, porque a peça de encaminhamento, insisto, é apenas para o presidente e a solicitação é de distribuição. Ótimo. Aí você pode colocar egrégia turma, colhendo julgadores, não é isso? Só para criar ali uma estrutura de endereçamento. Se você tem o hábito
de nas razões do recurso propriamente dito. Excelentíssimo senhor relator, e fazer novamente uma estrutura de preâmbulo, fique à vontade. Não existe uma regra fixa. São apenas situações do uso e costume do dia a dia forense, que são aqui mais de estética do que necessariamente de pontuação, porque isso não surge como um requisito, mas para não causar estranheza em quem está corrigindo. Ok? Feito o início das razões, com esse preâmbulo aqui na técnica de desconstrução, agora nós vamos pensar nos itens que deverão compor o seu recurso de agravo. E, senhores, primeiro, por favor, do cabimento, ok? Porque eu gostaria muito que você, primeiro item ali, terminou o endereçamento, terminou ali a estrutura preambular, agora já é do cabimento. E eu gostaria muito que você destacasse, na sua redação de cabimento do recurso de agravo, que você sabe que a regra é que o recurso, ele, agravo, seja interposto sobre a forma retida. E quem fala para a gente dessa regra é justamente o que? O artigo 522 do Código de Processo Civil. É ele que fala para a gente que, em regra, o agravo deve ser apresentado sob a forma retida. Excepcionalmente, entretanto, é admissível o agravo sobre a forma de instrumento. É assim que eu quero que você comece a sua redação. Em regra, as decisões interlocutórias são atacadas por agravo retido. Entretanto, existem decisões interlocutórias cujo recurso cabível é o agravo sobre a forma de instrumento. E observe que o próprio artigo 522 apresenta para a gente 3 oportunidades de utilização desse recurso, que seria, quanto aos efeitos da apelação, em relação à inadmissibilidade do recurso de apelação, e por fim, pelo menos no 522, aquela situação que seria de maior largueza aí para um exame de ordem, uma decisão que seja capaz de causar grave dano, um risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Justifica-se, então, agora, por esse cabimento do 522, nessa hipótese, a apresentação do recurso sobre a forma de instrumento. Só que eu quero uma atenção sua para o exame de ordem. Qual? As situações outras da lei, além do 522, que você tem que ponderar e talvez utilizar para demonstrar que o recurso cabível seria justamente o agravo de instrumento. A primeira, senhores, 475H. A primeira, 475H. Me diz o 475H que da decisão que julga a liquidação de sentença, o recurso cabível é agravo de instrumento. Pronto. A lei está dizendo, é agravo de instrumento. Decisão que julga a liquidação de sentença é atacável por agravo de instrumento. Pegamos? Segunda, na verdade, terceira preocupação normativa para a viabilidade do cabimento. 475M, parágrafo 3º. 475M, parágrafo 3º. No cumprimento de sentença, a defesa tem o nome de impugnação, não é isso? E num determinado momento, o juiz vai julgar essa impugnação que o devedor apresentou a esse cumprimento de sentença. E por força do parágrafo 3º do 475M, da decisão que resolve a impugnação, ela é atacável por agravo de instrumento, salvo, a lei continua, no caso de extinção da execução, caso em que será cabível o recurso de apelação. Então eu preciso que vocês sistematizem isso aqui para mim. Por quê?
Estamos num cumprimento de sentença. O devedor apresentou a impugnação. O juiz julgou a impugnação. Senhores, se ele julgou a impugnação rejeitando a matéria, julgando improcedente a impugnação, recurso, agravo de instrumento. Beleza? Agora, se ele, juiz, ao julgar a impugnação do devedor ao cumprimento de sentença, julga procedente, vocês vão ter que refletir. Porque pode ser que essa procedência da impugnação extinga o cumprimento, extinga a execução. Nesse caso, o recurso não será o agravo de instrumento, será o recurso de apelação. Mas é possível, senhores, que muitas vezes que você esteja apresentando o seu recurso, que você esteja analisando uma procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, você verifique que apesar de procedente, não houve extinção da execução. Exemplo, pega o 475L, por favor. 475L do Código de Processo Civil. Pega ele aí para mim, para vocês entenderem o que eu estou falando. E vou trazer 2 exemplos dentro do 475L, aonde o juiz julgaria procedente a impugnação, ok? Mas esse acolhimento dessa matéria não daria extinção da execução. Primeiro, penhora incorreto ou avaliação errônea. O que eu estou discutindo na impugnação é a penhora está errada. Foi penhorado um bem que não poderia ter sido um bem absolutamente impenhorável. Senhores, se o juiz acolher essa minha defesa enquanto devedor, apesar de estar julgando procedente o meu pedido da impugnação, a execução vai continuar. A execução não vai ser extinta, porque ela vai continuar para a busca de outros bens do devedor. Segunda situação no 475L que a gente tem que destacar: o excesso de execução. O que eu estou, na verdade, alegando é: não devo tudo aquilo que o cidadão está me cobrando, devo um valor a menor. Logo, senhores, se o juiz acolher essa minha tese de defesa, a execução vai continuar ou não? Vai continuar para aquela parcela incontroversa, não é isso? Para aquela situação onde não haveria o excesso. Então, observa, há situações em que, mesmo eu acolhendo a impugnação, o recurso vai ser o agravo de instrumento, porque apesar de acolhida, não haveria a extinção da execução. Pegamos? Ótimo. Outra dica de cabimento. Estamos julgando um incidente, estamos julgando um incidente processual. Exemplifico 2. Impugnação ao valor da causa. Exceção de incompetência relativa. A lei não fala em lugar nenhum que dessas 2 decisões, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. A lei não fala, ok? Mas, senhores, a natureza jurídica da decisão vai me dizer: é agravo de instrumento. Então, toda vez que o juiz julga a impugnação ao valor da causa e você não concordou, toda vez que o juiz julgue uma exceção de incompetência e você não concorde com o resultado do julgamento, por favor, agravo de instrumento. Aí, mas como que eu vou justificar, nesses casos que você está colocando, se não existe dispositivo legal para isso? Basta que você diga o seguinte: apesar de não estar previsto no 522, a natureza jurídica dessa decisão faz com que ela seja desafiada, recorrível por agravo de instrumento. Pronto. Senhor, isso aqui é um exame de ordem, é uma prova simulada. Você tem espaço de tempo e de linhas limitado. Você tem espaço e tempo limitado. Então você tem que ser também bastante preciso, sem ficar ali precisando justificar tudo, pelo amor de Deus. Ok? Então, incidente processual. E última dica, pelo menos no cabimento: toda decisão, estou dizendo em embargos não, estou precisando execução. Toda decisão em execução
Só agravo de instrumento. Porque nela a execução você não vai ter um momento futuro de uma sentença contra a qual você vai apresentar recurso de apelação para poder solicitar o julgamento do agravo retido. Então, uma decisão na execução, mesmo que não seja uma decisão que possa causar grave dano, senhores, natureza jurídica do procedimento, não tem outro caminho que não seja agravo de instrumento. Pegamos? Então, primeiro tópico do cabimento, vou apagar. Composição do seu segundo tópico no agravo de instrumento. Depois que você mencionar o cabimento, você vai simplesmente lançar da admissibilidade. E agora você vai ter que me dizer quais são os pressupostos de admissibilidade desse recurso de agravo. Primeiro, senhores, sabemos, é justamente o quê? Tempestividade. E a tempestividade do recurso de agravo, nós vamos justamente encontrar no próprio artigo 522, prazo de 10 dias. Então, o seu primeiro item na admissibilidade é demonstrar a tempestividade. 2. O preparo. Artigo 511, mas me acompanhe também, além do 511, por favor. No parágrafo 1º do 529. O 529, gente, 525. 525, parágrafo 1º, fala que acompanhará as razões recursais, justamente o quê? Preparo, não é isso? Salvo se você já é parte que goza o benefício da gratuidade. Aí você vai dizer que deixa de comprovar o preparo, porque você está juntando cópia da decisão do juiz de primeiro grau, que justamente lhe deu o quê? O benefício da gratuidade, ok? Segunda situação excepcionalíssima. Sabe qual é a decisão que você está recorrendo? Justamente uma decisão do juiz de primeiro grau que negou a você, enquanto parte, o benefício da gratuidade. Então você está recorrendo desse tipo de decisão. Você vai comprovar preparo? Você vai pagar pode de remessa e retorno? Senhores, na verdade você está dando um atestado, você faz o pagamento do porte de retorno e faz o pagamento do preparo, de que você tem condições, não é isso? De arcar com essas despesas. Então, preparo, anexo, beleza, ótimo, mas você falará que deixa de apresentar porque lhe foi concedida a gratuidade. Quem está dizendo isso é o enunciado. Ou que você deixa de apresentar o pagamento dos valores respectivos por ser a decisão recorrida a decisão que negou justamente os benefícios da gratuidade. Pegamos? Ótimo. Tempestividade, pagamento dos valores do preparo. Senhores, também temos que falar das peças obrigatórias. 525 do Código de Processo Civil. E o 525 fala justamente para a gente que existiriam, segundo a Lei 525, duas modalidades de peças. Primeiro, as peças obrigatórias, não é isso? E segundo, as peças facultativas. Se faltar peça facultativa, problema nenhum, é faculdade. O problema é a falta de peças obrigatórias. E o entendimento jurisprudencial é justamente qual? Faltou peça obrigatória, inadmissibilidade. E pelo item 1 do 525, senhores, quais são essas peças obrigatórias? Perdão. Certidão de intimação, para eu demonstrar a tempestividade. As procurações, não é isso? Outorgadas tanto ao advogado recorrente quanto ao advogado do recorrido, para demonstrar ali a representação técnica e, pelos óbvios motivos,
a própria decisão recorrida. Ok? Essa é a composição do item 1 do 525. Só que a jurisprudência e doutrina nossa chegou à conclusão que o 525, item 1, é muito pouco. Porque se eu juntar para o tribunal certidão de intimação, procurações e a cópia da decisão, senhores, só por esses elementos do processo, talvez os desembargadores não consigam realmente precisar se essa decisão está correta ou não. Por quê? Porque eu estou tirando a decisão do contexto em que ela foi produzida e falando, desembargador, julga se está certo, por favor. Senhores, isso é algo realmente difícil. Aí surge aquele grupamento de peças, conhecidos na doutrina e jurisprudência como peças, não vou dizer obrigatórias, porque obrigatórias está no item 1, mas as peças necessárias. E o que são as peças necessárias? Aquelas do contexto processual, que seriam necessárias para que o tribunal consiga verificar o acerto ou não da decisão recorrida. E quais são essas peças, senhores? Menor ideia. Depende de quê? Do processo. Mas também se sistematizou o quê? Pelo menos na doutrina e jurisprudência, mas na jurisprudência a doutrina sempre teve uma certa resistência nisso, que a falta de peças necessárias também poderia gerar o quê? A inadmissibilidade. E isso para mim gerou uma praga no dia a dia forense, que é o quê? Você apresenta o recurso e junta o quê? Cópia do processo inteiro. Para você não correr o risco do recurso não ser admitido. Porque de repente o desembargador vai achar que necessária seria uma peça que não está presente. Peça essa que na sua concepção não seria necessária. De qualquer forma, então, como que nós vamos trabalhar com isso tudo aqui no exame de ordem? O conselho que a gente sempre dá é o seguinte: anexo, cópia integral dos autos. Em especial, certidão de intimação, cópia das procurações e da decisão recorrida, dando ênfase na redação às três que são justamente o quê? Peças obrigatórias. Então, o conselho que a gente dá de estrutura redacional é anexo, cópia integral, vai sair, cópia integral, saiu, dos autos. Em especial, e aí você nomina, não é isso? Essas peças. Lembrando que você, na qualidade de advogado, vai declarar essas peças como autênticas. 365, item 4, não é isso? Deixa eu só conferir, que a memória hoje não está das melhores, não sei por quê. 365, item 4, beleza, bateu, é isso aí. Declarando o subscrevente que as peças são autênticas. Se você quiser, você faz isso tudo num parágrafo, bicho, tá? Para você economizar espaço aí, ó. Anexo, cópia integral dos autos, em especial, as do item 1. Declarando o advogado subscrevente, nos termos do artigo aqui, que essas peças são que essas peças são autênticas. Pegamos? Ótimo. Mas também eu gostaria aqui que você tivesse uma atenção ao artigo 524. 524, item 3, senhores. Porque o 524, item 3, vai justamente dizer nome e endereço completo dos advogados, não é isso? Então, nos termos da lei, advogado do agravante. O nome, 3 pontinhos, não é isso? Endereço, 3 pontinhos. Do agravado, nome, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos, na simulação que seria exigida de você no exame de ordem. Detalhe: você é advogado do autor. Você solicitou ao juiz a assistência judiciária gratuita. Ou você solicitou ao juiz uma
liminar, uma tutela antecipada. E o juiz de primeiro grau que indeferiu, você vai entrar com agravo de instrumento. Te pergunto, tem a parte contrária? Não, nem citada ela foi ainda para o processo. Logo não teria como você demonstrar a juntada da procuração do advogado, da parte contrária, que sequer foi citada, nem teria como você precisar o nome e endereço dele. Aí você, na sua redação aqui das peças, simplesmente afirmaria o quê? Anexo, cópia integral dos autos, não é isso? Em especial, certidão de intimação, decisão recorrida, procuração do recorrente, procuração do agravante. Logo abaixo, nome e endereço do advogado do agravante. E explica para quem está corrigindo que você estaria justamente o quê? Deixando de juntar a procuração e deixando de mencionar o nome e endereço do advogado contrário, porque sequer houve o ato de citação. Tranquilo? Então é só você ter essa atenção aqui, admissibilidade, preparo, peças obrigatórias e necessárias, e endereço dos advogados. Mas aí surge uma discussão, que é uma discussão que eu já vi, em razão de uma antiga prova da OAB, do Estado de São Paulo, aonde no parâmetro de resposta, de uma peça de agravo de instrumento, foi exigido um outro requisito. Qual? O do 526. E, cara, eu não concordei com isso de jeito nenhum. Porque o que me diz o 526 do Código de Processo Civil? Primeiro, um prazo, 3 dias, não é isso? 3 dias para quê? Para você, recorrente, ir ao juiz de primeiro grau. E indo ao juiz de primeiro grau, justamente, comprovar o que, senhores? A interposição do recurso de agravo de instrumento. Você tem até 3 dias para fazer isso. Guilherme, por favor, não preciso dizer, apesar da gente estar transmitindo ao vivo para o pessoal aí da OAB de Bolso e de alguns dos meus meninos da turma presencial estarem aqui, que a preferência do ar-condicionado hoje é para quem? Para minha pessoinha, correto? E Belo Horizonte, que é onde a gente está aqui gravando, está um calor insuportável. E hoje eu ainda estou paramentado, velho. Então, como eu percebi que o senhor abaixou um pouquinho o ar-condicionado, talvez em razão de uma movimentação, beleza? Esfria essa porra dessa sala, pelo amor de Deus. Obrigado. Senhores, sofram, meninas, sofram, beleza? Mas lembre que o sofrimento é bom para a alma, tá? Beleza? Ótimo. Senhores, 526. A ideia aqui é a seguinte. Eu não concordei com isso, como eu te falei. Por quê? Você tem 3 dias para apresentar lá no juiz de primeiro grau a comprovação da interposição do recurso de agravo de instrumento, não é isso? Maravilha. Cara, na hora que você interpõe o recurso de agravo, você consegue ir já no juiz de primeiro grau, no mesmo momento, e comprovar, para você aqui poder dizer que você está comprovando, para o juiz de primeiro grau não tem jeito. Mas para evitar briga com uma coisa chamada parâmetro de resposta, eu aconselho sempre a galera de prova simulada, na hora do agravo de instrumento, colocar o seguinte: informa que no prazo legal cumprirá o 526. Informa que no prazo legal informará ao juiz de primeiro grau, ok? Comunicará ao juiz de primeiro grau a interposição do recurso. Tranquilo? Beleza. Lembra, sempre no futuro, não é isso? Estou informando que eu vou cumprir. Porque não tem jeito de você falar na hora da interposição dos recursos que você já cumpriu o 526. Matamos a admissibilidade? Maravilha. Agora a peça se torna muito leve. Por quê?
da decisão recorrida, aonde você simplesmente vai lançar aquela que é a decisão, não é isso? Tal como enunciado. Aí, senhores, é o trabalho de desenvolvimento dos motivos de reforma, aonde você apresentará nesse tópico por que a decisão do juiz de primeiro grau está completamente equivocada. Então, esse miolo aqui depende do enunciado. Esse miolo aqui, esses dois tópicos dependem daquilo que o enunciado te dará. E tem que lembrar o seguinte: a decisão está errada, cara. Não tem jeito. Então, eu falo com o pessoal que faz civil segunda etapa, que é um povo que tem uma mania besta. Qual que é a mania besta? De ficar pensando no e se, no e se, no e se, e vai escapando do enunciado. Para com isso, a prova está chegando. E se a prova está chegando, senhores, vocês têm que ficar centralizado, focado naquilo que o enunciado está te cobrando. E o enunciado está te apresentando uma decisão errada. Não tem jeito. E, consequentemente, também abrindo a brecha para os motivos da reforma dessa decisão. Não vai ficar brigando com o enunciado na hora da prova. Ok? Do efeito, vou segurar a redação. Por quê? Peguem, por favor, o artigo 527, item 3. Ok? O artigo 527, item 3, nos dá efeito suspensivo ou formou antecipação de tutela recursal, que a gente chama de efeito ativo. Ou é um ou é outro. E quando é que você vai requerer um efeito suspensivo? Quando a decisão lhe seja contrária. E essa decisão vai ser cumprida. O efeito suspensivo, senhores de recurso, é para sobrestar, para evitar o quê? O cumprimento da decisão, não é isso? Então, toda vez que tem uma decisão contrária a você, que vai gerar um efeito, que vai gerar um cumprimento, você quer que essa decisão fique suspensa até final o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Então, o 527 te remete ao 558. E o artigo 558 te dá toda a brecha redacional que você precisa para pedir efeito suspensivo. Porque é a relevância dos fundamentos que você apresenta, o risco de grave dano que a decisão ao ser cumprida traria para você, exemplificando até algumas situações, não é isso? Em que você vai solicitar o efeito suspensivo. Então você vai requerer o efeito suspensivo quando você estiver enfrentando, recorrendo de uma decisão, geralmente que concedeu para outra parte alguma coisa. Porque para a outra parte foi concedido algo e isso vai ser cumprido, causando a você um dano. Em regra é assim que funciona. Aí você vai requerer efeito suspensivo. Agora, se a decisão é uma decisão que você foi ao juiz de primeiro grau, solicitou a ele alguma coisa, e ele negou, senhores, nesse caso, você vai requerer o chamado efeito ativo, cuja técnica lançada no 527.3 é justamente a técnica de quê? Antecipação de tutela recursal. Guilherme, meu coração é muito mole, esquenta essa sala, porque senão vai ter gente ali que agora mesmo vai ficar roxo, beleza? De tanto frio. Obrigado, filho. Valeu, ótimo. É que esse povo está acostumado a ficar na beira da praia, velho. Entendeu? Aí já viu. Senhores, então olha só, efeito suspensivo, quando eu tenho uma decisão que me é contrária, que vai gerar um efeito
porque foi uma decisão que geralmente concedeu a outra parte alguma coisa. Mas toda vez que eu vou ao juiz de primeiro grau, solicito alguma coisa e ele nega, eu não vou pedir ao tribunal para suspender essa decisão. Eu vou pedir ao tribunal para me dar o quê? Uma antecipação de tutela recursal. Requisitos 273 do Código de Processo Civil. E a doutrina tem um hábito de chamar isso de efeito o quê? Efeito ativo. Ou um ou outro. Matamos? Com a técnica. Nós deixamos o efeito sempre para o finalzinho, para você economizar tempo e espaço. Porque a verossimilhança da alegação, a relevância do fundamento, o dano, você já teria demonstrado aonde? Nos motivos, inclusive, pelos quais a decisão deve ser reformada. Agora, senhores, pedido e requerimento. E eu tenho uma dica de pedido e requerimento que você não vai esquecer nunca. Vamos lá. Agravo de instrumento dos pedidos e requerimentos. O que nós vamos requerer primeiro? Quer uma dica? Pegue o artigo 527. Pega para mim aí o artigo 527. Recebido o agravo de instrumento, não é isso? Lá no tribunal, e distribuído incontinente o relator. Primeiro, negar-lhe-á segmento. Senhores, nós queremos que ele negue segmento? Não. O que nós queremos? Que o recurso, na verdade, seja admitido. Requer, seja admitido, porque presente os pressupostos. Lembrando que eu só estou trabalhando hoje em pontuação com vocês, ok? 527, item 2. Converterá o agravo de instrumento em retido. Você quer isso? Não. Você não expôs no cabimento que deverá, na verdade, ser mantido esse recurso como agravo de instrumento, que o certo seria a interposição, como você fez, do recurso de agravo sobre a forma de instrumento, ótimo. Então, o seu segundo ponto, senhores, é solicitar que não seja convertido o recurso que você interpôs em agravo retido, por ser esse o recurso cabível. 3. Agora você vai requerer o efeito. O que você vai requerer o efeito? Seja suspensivo ou ativo, como a gente veio conversando. Porque esse é o item 3 do artigo 527. O item 3 vai justamente dizer para a gente, poderá atribuir efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Item 4, requisitar informações ao juiz de primeiro grau, não estou nem aí. Item 5, intimar o agravado. 4, requer a intimação do agravado para querendo apresentar a resposta. Simples assim. Perceberam que eu estou usando o 527? Maravilha. 6. Poderá intimar o agravado. 6. Ultimar as providências, mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso. Tranquilo? Se for causa de intimação do MP, você coloca. Se não, esquece. Então, depois que você vê os requerimentos, você pode, então, fazer o pedido, que é o quê? Seja dado provimento ao seu recurso para reformando a sentença. E o que é que você quer? Então, aí sim que você, depois de ultimar os requerimentos, que o 527 te apresenta até numa sequência muito legal, você vai solicitar o provimento com a condenação da parte contrária às custas. Termos em que encerrou. Senhores, recurso, agravo de instrumento é bastante tranquilo. Principalmente que os tópicos de composição estão todos dados para você aonde? Na lei,
como a gente tentou aqui demonstrar. Beleza? Senhores, é isso aí. Próximo aulão vai ser na próxima sexta-feira. Sexta-feira é que dia do mês mesmo? Dia 7, nós temos um aulão marcado para a gente discutir algumas coisas ligadas à execução e cumprimento de sentença. Beleza? Senhores, valeu, muito obrigado aí de novo pela atenção. Um abraço. Sexta-feira nós estamos de volta.